Está começando agora o podcast Itajaí em Pauta. O podcast criado pelo município de Itajaí para aprofundar os temas que são do nosso cotidiano, o cotidiano de Itajaí. Aqui você vai saber as ações da prefeitura, como essas ações chegam também aos cidadãos e também conversar, ampliar todo esse leque de informações que o município tem para oferecer à população. Eu sou o Luiz Lerner. Eu sou o Almeri Cezino. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que preocupa muito a nossa comunidade todos os anos. É a dengue. Pois é, Lerner. E tem uma notícia interessante, né? Itajaí reduziu um pouco o caso de dengue, mas isso não quer dizer que a população tem que relaxar, porque essa é uma luta constante, é uma luta travada aí contra esse mosquito aí transmissor, né? O vetor que transmite a dengue. E um dos nossos convidados aqui é o Lúcio Vieira, que é o coordenador do controle da dengue aqui de Itajaí. E também, Almeri, nós vamos conversar hoje com Elaine Pessoa, ela que é gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Lúcio, bem-vindo, Elaine. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Nesse primeiro podcast aqui, Itajaí em Pauta, para falar de um assunto tão importante e relevante para todo mundo, né? Todos os anos, essa preocupação constante aí contra a dengue e para combater aí o mosquito Aedes aegypti, né? Almeri, Luiz, Eliane, estamos aqui, né, à disposição da população. Agradecer o convite, né? Somos os primeiros, então pioneiros, então a responsabilidade também de passar tudo aquilo que nós estamos fazendo para combater a dengue no município de Itajaí e tendo êxito, né? Até esse momento a gente está tendo um êxito em redução de casos de dengue. Então, Lúcio, conta para nós, por gentileza, realmente houve essa redução do número de casos de dengue aqui em Itajaí e quais ações estão sendo realizadas no âmbito do programa de combate à dengue? Quando a gente fala de casos de dengue da doença, a gente tem que colocar a questão do vetor, o Aedes aegypti, que é o mosquito, o transmissor da doença. E não existe somente um fator, e sim vários fatores somados nessa redução. Atualmente nós estamos com 12 casos de dengue no município, isso é muito baixo, realmente muito baixo, em virtude dos outros anos. Um dos principais fatores foram as ações colocadas em prática desde o ano passado, que estão surgindo efeito agora, ações de prevenção, educação em saúde, aplicação de inseticida em locais com risco. E outra situação, o vírus que está circulando na nossa região e principalmente no nosso município é o DEN3. Então nós já tivemos grandes epidemias de DEN1 e DEN2, então a população está teoricamente imunizada pelo DEN1 e pelo DEN2. Está circulando o DEN3 em menor escala. Então, isso também tem colaborado para a diminuição de casos de dengue no município de Itajaí. Bom, quando a gente está lá na redação, né, que vocês nos passam todas essas informações, a gente até comemora bastante, olha, diminuiu os casos, né? Mas isso vem de uma batalha bastante grande, né? Inclusive, a Elaine pode falar um pouquinho, né? Assim, a imprensa sempre está perguntando quando que vem a vacina e tudo mais. Itajaí está vacinando e começou a vacinar os profissionais de saúde, né, que estão lá na linha de frente, né, que são suscetíveis a terem casos de dengue, né, Elaine? Como é que está sendo feito esse trabalho de vocês lá na sala de vacina? Então tá, gente. Primeiramente, né, como o Lúcio mencionou, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, os primeiros, né? Então é uma responsabilidade muito grande, mas ficamos muito felizes, né, em poder estar compartilhando todas as informações, né, de uma outra forma, né, um veículo de comunicação diferente para a população, isso é muito importante, né? Então agradecer ao convite e sim, a gente está à disposição. Então quando a gente fala da vacina da dengue, contra a dengue, né, então o município de Itajaí, na verdade, já começou a vacinar no ano de 2025 os adolescentes. Né? Então, instituído, obviamente, pelo Ministério da Saúde, mas em 2025, maio de 2025, a gente já iniciou essa imunização dos nossos adolescentes, considerados também um público vulnerável. Então, nossos adolescentes de 10 a menor de 17 anos já iniciaram lá em maio e seguem, né, em 2025. E este ano, sim, um grande ganho para nós, quanto município, quanto Brasil, a gente entende, é a possibilidade da vacinação contra a dengue do Instituto Butantan, né, que é um outro laboratório, especificamente para os trabalhadores de saúde, nesse primeiro momento, né, e num futuro aí ainda que a gente não consegue mencionar e mensurar, na verdade,
para a população em geral. Então, sim, o município de Itajaí já está vacinando os nossos trabalhadores, né, da saúde. Iniciamos já na semana passada, no dia 6, onde a gente já imunizou os nossos agentes de combate a endemias, que é a nossa primeira linha de frente, né, no controle da dengue, obviamente. E agora, dia 9 de março, a gente iniciou a vacinação nas unidades básicas de saúde, que é o público de trabalhador prioritário pelo Ministério da Saúde nesse primeiro momento, né, as unidades básicas de saúde, trabalhadores que atuam estão alocados dentro da unidade básica de saúde. Começamos também pelos agentes comunitários de saúde, que é uma segunda linha de frente, faz visita domiciliar, acompanha, né, em domicílio o seu paciente, e também fizemos, né, a vacinação, iniciamos destes trabalhadores com alguma comorbidade que seja mais suscetível a desenvolver, né, um quadro grave caso venha contrair a dengue. Certo. Lúcio, a Elaine acabou de comentar sobre a atuação, a importante atuação dos agentes de combate às endemias. Conta para nós, como é que funciona o trabalho desses agentes no dia a dia e o que eles encontram durante as vistorias? A situação é crítica em Itajaí? O trabalho deles é o trabalho de formiguinha, que a gente chama, né? Aquela visita de casa em casa, de terreno a terreno, de comércio a comércio, de orientação, né? Muitas vezes a população lá está fazendo algo lá no seu quintal, mas não presta atenção, né? Deixa algo lá jogado, algo com água, o pratinho do cachorrinho ali do pet sem lavar. E o agente de endemias está ali para fazer essa orientação correta da eliminação de criadouros. A gente tem encontrado bastante coisas em residências? Tem. Mas não é porque os moradores dizem, vou deixar um copinho com água lá para dar dengue. É só por esquecimento. Por aquilo que tu vai guardar e vai utilizar algum dia e não utiliza. Isso vem a chuva, né, também. E vem a chuva. E a gente sempre orienta a população, tem algo no seu quintal que quer utilizar algum dia, colocar no local coberto. Né? Protegido da chuva, no seco. É isso que a gente orienta. A população tem que entender que ela tem uma parte fundamental no controle. E quando a gente fala de dengue, a gente está falando de um mosquito que não transmite só dengue. Febre, chikungunya e zika vírus. São outras duas doenças que o mosquito transmite, que também já estão circulando aqui na nossa região, essas doenças. Então, a população tem que entender que ainda o combate à dengue tem que ser feito. Ele está mais potente, o mosquito? Ele vai se adaptando ao meio que se vive. Nós tivemos anos anteriores que nós não tínhamos o mosquito vetor, porque era muito frio aqui, então dava uma barrada. Ele foi se adaptando ao clima, foi se adaptando e agora ele vive entre nós. Ele gosta do calor humano, como a gente fala. Ele vive num ambiente nosso, urbano. Né? Ele precisa do nosso sangue para se alimentar e da água parada para se procriar. Então, ele está no meio de nós, né? Elaine, agora você falou, né, que a questão da faixa etária 10 a 16 anos continua essa vacinação ainda aqui também em Itajaí, né? Porque o governo federal elegeu essa faixa etária? Tem alguma explicação científica nessa questão? Porque muita gente questiona, né? Por que isso, né? Almiri, na verdade, a vacinação para os adolescentes, ela iniciou no ano de 2005, como eu mencionei para vocês, mas mediante um levantamento feito, né, uma análise, na verdade, de território e casos e internações hospitalares mais na região do Nordeste. Então, foi lá que a vacinação para os adolescentes também iniciou. Então, assim, obviamente, lá nós temos um público um pouco mais vulnerável, questão social, enfim. Então, os adolescentes naquela região do Nordeste, né, naquela análise que foi feita, aquela série histórica de casos e internações, eles foram preconizados. E isso se estendeu para todo o Brasil. Né? Então, assim, partindo daquele levantamento, eles trouxeram para todo o Brasil. Aqui na nossa região, né, o Lúcio também pode colaborar com isso, não é a nossa realidade. Temos, sim, internações de adolescentes, temos casos graves em adolescentes, mas não é a nossa realidade, né? Especificamente falando de Itajaí. Então, aqui a gente tem o acometimento das pessoas, né, com um pouquinho mais de idade, os idosos, enfim. Então, mas, enfim, né, quando a gente protege também, no caso, nossos adolescentes que estão circulando dentro das escolas, então, né, que é um público que circula bastante, a gente, né, automaticamente também faz uma proteção, não de rebanho, não seria essa, né, que proteger os outros, mas sim um público já específico, né, que futuramente não vai estar contraindo e tendo os casos graves. Então, realmente, não foi a nível de Sul. Eu até posso mencionar que a nível do Sul, né, esse detalhamento dessa série histórica de casos de internação nos adolescentes não é a nossa realidade. Então, como começou a vacinação no Nordeste, eles partiram de lá, desta verificação, e daí foram estendendo para todo o Brasil, para os adolescentes especificamente, né? Agora, você que está na linha de frente lá da imunização, né, que é uma batalha muito grande também de convencer as pessoas a irem se vacinar, vocês fazem campanhas e mais campanhas, né? E ver o resultado agora também
da diminuição de casos, né? Você acredita que a vacina, ela também colabora com isso também? Ela colabora, né, Almeri? Mas aí quando a gente recebe um imunizante, uma vacina nova, diferente, uma campanha, uma estratégia, a vacinação contra a dengue, tanto para os adolescentes como agora para os trabalhadores, ela não é uma campanha, ela é uma estratégia, né? Uma estratégia de diminuição, né, e proteção que a gente fala, prevenção e proteção, desculpa. Então, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que tem a vacina, vamos imunizar e acabou a dengue, né? Quando a gente fala acabou a dengue. Então, assim, é importante a gente reforçar que ela é um apoio, ela é um braço a mais que a gente tem. Mas a gente não pode esquecer das medidas de controle que foi que o Lúcio falou. Então, às vezes, a população, ela acaba, né, no momento inicial, até falando pelos trabalhadores de saúde, né, que é o público específico agora, e até os adolescentes, que a gente já vem fazendo essa imunização, a adesão, ela não é muito satisfatória, porque são vacinas novas, então, mas assim, aqueles que aderem, a gente tem que reforçar a importância, que não é porque fez a vacina que tem que esquecer as medidas de controle, né? Falando especificamente da dengue. Então, isso é muito importante. Mas, sim, ela vem como um braço muito forte, né? Então, adolescentes de estimativa para o município de Itajaí, na faixa etária que a gente mencionou aí, a gente tem cerca de 22 mil adolescentes. Desses, a gente já vacinou quase 11 para a primeira dose. Então, dá uns 48%, mais ou menos. E para a segunda dose, a gente não tem retorno. Então, assim, reforçar a importância. A segunda dose, a gente não chegou em 30% ainda. Dos 10 que vacinaram a primeira, né? A gente sempre tem que fazer esse percentual. Então, assim, a importância de fazer a segunda dose, no caso dos adolescentes, para garantir uma proteção mais eficaz, né? No caso da vacina nova do Instituto Butantan, que iniciamos agora no dia 6 de março, né, a fazer a aplicação no município de Itajaí, é dose única, né? Então, ela já tem uma proteção um pouquinho mais eficaz. Mas a gente não pode esquecer, né, que é um a mais. Não, ela não vai salvar o mundo, a gente fala assim. E a gente tem que tentar, sim, né, fazer com que a população acredite na questão das vacinas por conta das hesitações vacinais, né? O pessoal não quer fazer, não precisa, porque, né, muitos mitos. Então, a gente trabalha nessa questão de tirar, né, essa visão de mitos da população e também trazer ela como um braço de apoio aí no caso do controle da dengue. Nesse sentido, também cabe a gente destacar a importância da população, do morador itajaense que está nos acompanhando agora, de fazer a sua parte, de checar, né, Lúcio, o seu quintal, se não tem nenhum potinho com água acumulada. Então, quais são as medidas, Lúcio, que os moradores agora já podem tomar para verificar na sua própria casa, no seu quintal? O que a gente pede para a população? Tirar 5 minutinhos a 10 minutos e dar uma olhadinha no seu quintal. A gente sabe que a nossa vida é corrida, é trabalho, é escola, é filhos, mas lá um final de semana, tire esse tempinho, dá uma vasculhada no seu quintal. Às vezes uma bolsinha de plástico que voa com o vento, cai lá, fica água, vai ser um local propício. O mosquito Aedes aegypti, ele coloca os ovos numa tampinha de garrafa. Ele quer a sobrevivência da sua vida. E outra situação que também dificulta um pouco o combate, né? Ele nunca coloca os ovos somente num local. Ele bota 10 num local, 20 no outro. Então, ele vai achando os locais e vai colocando seus ovos. A fêmea, né? Para curiosidade da população também, quem transmite a doença é a fêmea. O mosquito macho não se alimenta de sangue, então ele não transmite a doença. Mas assim, para a população entender, viu o mosquito Aedes aegypti ou qualquer tipo de mosquito, inseticida, pode matar, não fica tentando descobrir, né? Até mesmo porque a gente está em implementação de uma nova técnica no nosso município. No começo, no meio do semestre agora, do meio do ano, nós vamos implantar a Wolbachia. Bem lembrado isso. Isso vai fazer um diferencial na nossa cidade. É um método que Itajaí foi escolhida, em Santa Catarina foi aplicado em Joinville, Blumenau e Balneário Camboriú. Itajaí entrou também. Entrou pelo suporte, que Itajaí consegue fazer essa atividade, pela questão que tem estrutura para fazer isso, né, fazer essa atividade, e nós estamos preparando. E a população tem que entender que vai ter um aumento de mosquitos, mas é um mosquito do bem. A gente sempre fala que é um mosquito do bem. Ele é como se fosse um mosquito predador, por exemplo, do Aedes aegypti? Não é. Ele é um Aedes aegypti com a Wolbachia. A Wolbachia é uma bactéria que existe na mosca da fruta. Olha. Então, é introduzido no mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito a gente vai soltar no nosso ambiente. Ele não vai transmitir a doença, a população fique tranquila. Ele vai copular, cruzar com os mosquitos que a gente tem na nossa cidade, os naturais que transmitem a doença. Vão nascer novas levas de mosquitos que não vão transmitir a doença. Então, vai ter uma substituição gradual de mosquitos que fazem o mal pelo mosquito do bem.
Que bacana isso, hein? É um investimento bastante interessante, né? Agora, Elaine, falando um pouco sobre a vacina, a gente está começando, assim, vai para o outono e para o inverno, né? Os meses, assim, que a gripe vem, embora ela venha agora mais cedo também, Covid, gripe, influenza A e B, e vai ser lançada uma grande campanha, né, de vacinação contra esses vírus, mas, assim, essa combinação de dengue com esses outros vírus da influenza A, B e da Covid, essa forma casada aí, ela também prejudica bastante, né? E o indivíduo, a pessoa que pega as duas ao mesmo tempo, o organismo fica mais debilitado ainda, né? Por isso que é importante essa prevenção também, né? É importante, a gente sempre ressalta, né, Almeri, Luiz, enfim, a questão da proteção e prevenção das vacinas como um todo. Então, quando a gente fala de influenza, né, concomitante, aí, um vírus da influenza A, B, H1N1, concomitante com a dengue, que a gente já teve casos, né, de paciente ter dengue e influenza em conjunto, né, com certeza, né, o risco de agravamento, dependendo da predisposição que ele tenha, se ele tem uma comorbidade, se é um idoso, enfim, é muito maior, né? Então, a complicação, uma internação e até mesmo um óbito. A gente precisa, sim, chamar atenção para essa questão dos agravamentos, tá? Então, quando a gente tem uma complicação, a gente precisa chamar atenção. Então, quando a gente fala, a dengue, a vacina contra a dengue iniciou agora. Então, é uma vacina nova, uma estratégia nova que está sendo instituída, né, desde 2025 com os adolescentes e agora os trabalhadores da saúde. Mas a vacina da influenza é uma vacina que nós temos há muitos anos já. Aí ela sim é uma campanha muito grande. É a maior que a gente tem quando se fala de imunização. Então, assim, a gente reforça a importância de... né, os públicos prioritários, que são muitos, né, até abrir para a população em geral, então que façam a sua vacina da influenza, né? Não, neste primeiro momento não tem ainda a possibilidade da vacina contra a dengue, a população em geral, mas fazendo a vacina da influenza a gente, né, já consegue, a gente obviamente não vai proteger contra a dengue, mas quando for concomitante à contaminação, o risco de agravamento é menor. Então a campanha da influenza geralmente acontece, né, inicia no final de mês de março, não temos data prevista ainda, comecinho de abril, e se estende aí até os meses de junho e julho, né, oportunizando a população para a vacinação. Lúcio, para encerrarmos, a pessoa encontrou um foco do mosquito Aedes aegypti, qual é o procedimento que ela deve fazer para denunciar esse caso e acionar, por exemplo, a saúde de Itajaí? Nós temos vários canais de comunicação, mas primeiramente, se a pessoa encontrou um foco na sua casa, ela tem que botar a mão na massa, tem que eliminar aquele foco, né? E denunciar aquelas situações que exigem uma intervenção nossa da prefeitura. A gente sabe que tem pessoas acumuladoras, terrenos baldios, locais propícios, alguns comércios que deixam pneus, materiais que têm risco. Então, pode ser através da ouvidoria da Prefeitura, da Saúde, o Conecta.i também, o aplicativo da Prefeitura. Lá você manda foto certinho. E nós temos um telefone, o 3249-5573, exclusivo da dengue. Lá também você entra, faz a comunicação. A gente faz todas as visitas. E se for para fazer 1, 2, 3, 4 vezes ir para resolver o problema, a gente vai. A nossa intenção é resolver. E uma curiosidade, só para encerrar também, aproveitar que vocês estão aqui. A população, a pessoa, ela pode acionar vocês voluntariamente para, por exemplo, fazer uma vistoria no quintal dela, por exemplo? A gente tem o que acontece na nossa cidade é que a gente tem uma estrutura muito grande de agentes. Então, a gente sempre está passando... a cada 2, 3 meses em todos os bairros do município de Itajaí. Então, isso já diminui. Já tem um vínculo de visitas. Mas a população pode sentir a vontade em acionar. Eu preciso que vocês venham ver uma situação na minha casa. A gente vai lá orientar. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para orientar a população. Tá certo, então. Lúcio, Elaine, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast Itajaí em Pauta. Foi um prazer conversar com você sobre o tema da dengue, esse que é um tema super importante que nós também devemos fazer a nossa parte. Não é, exatamente. Obrigado aí por você, a gente sempre está acionando e quando vocês mandam notícias para a gente imediatamente manda para a imprensa, né, que a população precisa realmente saber, né, saber da prevenção e saber da imunização também. Obrigado pela presença de vocês aqui. No próximo programa a gente vai falar sobre água e saneamento básico. Vamos trazer aqui o diretor-geral do Semasa. A gente volta no próximo Itajaí em Pauta.